estamos de volta com o programa Educar aqui pelo canal NET Cidade. Hoje falando sobre o Ano Internacional da Química. Você pode participar aqui do nosso programa, mandando sugestões, perguntas, comentários para o e-mail programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @Programa Educare. Andréa Batista Mariano, que é do Conselho Regional de Química, está aqui contando para nós as ações, as atividades que estão sendo feitas, principalmente em escolas, né, Andréa? Esse é o nosso público-alvo, digamos assim, né? Mudar o conceito, né, da área química, mudar a imagem, mudar toda essa perspectiva, ela é muito difícil, a gente entende isso, e trabalhar com criança é mais fácil, né? A criança está muito mais aberta, está mais acessível às informações, né? Elas aceitam muito mais fácil aquilo que a gente quer transmitir de informação, né? Ela capta melhor, né? Na verdade, assim, o adulto ou o adolescente ele já tem algumas coisas pré-concebidas. Então, muitas vezes, eles acham que já sabem de tudo, já tem aquilo formado, aquela opinião é o que está valendo e é muito difícil mudar determinados conceitos, né? Então, por isso que a gente optou, na verdade, por trabalhar um pouquinho com as crianças e jovens também, não podemos esquecer deles, mas a gente está fazendo todo um trabalho em cima disso, né? Que é justamente esse público-alvo, né? Esse público que realmente tem uma carência um pouco maior, né? E a gente consegue já desde pequenininho, já educando diferentemente do que vem sendo aplicado atualmente. E vocês estão atuando com alunos do Fundamental 1, Fundamental 2? Conta um pouquinho de algumas atividades que vocês estão desenvolvendo. Aqui no estado de São Paulo, nós lançamos um projeto, né, que é um programa que chama Palestras AIQ 2011. Esse programa, ele tem como meta nós realizarmos 1.500 palestras em todo o estado de São Paulo, para crianças e adolescentes do ensino fundamental 1, o 2, né, e o ensino médio também. Então, todo o estado de São Paulo, a gente está aí com uma equipe grande de palestrantes, né, nós estamos com quase 200 palestrantes, né, fazendo esse trabalho, então não é uma coisa que dá para ser feito, né, de uma forma aleatória, então a gente teve toda uma parte de padronização, né? A palestra, ela consiste em uma palestra de mais ou menos 30 a 40 minutos, onde a gente tenta mudar a imagem da química, a gente não dá uma aula, não sai totalmente aquilo da disciplina mesmo, não tem nada a ver, a gente quer realmente mudar conceito. Então a gente explica um pouquinho para os alunos o que é o Ano Internacional da Química, né? Como surgiu essa ideia, né, desse sentido, mostra onde que a química está, onde que ela está no universo, então quer dizer que ela está em tudo que a gente vê, em tudo que a gente percebe, né? A gente mostra como que descobrir novos materiais, por que a gente estuda química na escola, qual que é o papel do professor, não só o professor de química, mas o professor como um contexto geral, né? O papel fundamental dele na sociedade, né? Para que a gente torne pessoas como cidadãos, né? Que mude esse conceito dele, né? E também mostrando quais são os campos de atuação que o profissional da química ele exerce dentro do papel na sociedade, né? Tirando novamente aquela imagem do cientista, né? Que todo mundo pensa em química, ele está trabalhando no laboratório, ele está só fazendo pesquisa, né? E na verdade não, né? O químico ele trabalha em vários segmentos, em vários tipos de indústrias diferentes, né? Muitos deles não têm nem acesso ao laboratório, então eles ficam mais na área tecnológica mesmo, operacional. Então, tem várias áreas de atuação onde esse profissional pode trabalhar, né? Então, a gente vem mudando esse conceito, mudando essa imagem, né? E essas palestras são concedidas para escolas do ensino fundamental e médio. São escolas públicas só? Públicas e privadas, tá? Rede, né, das públicas, rede estadual e municipal. Né? Nós, na verdade, englobamos todos, né? Não estamos fazendo discriminação. Até porque a demanda é muito grande, né? Precisaria, assim, ter 3 anos internacionais da química para poder... exatamente. Apesar de, como você disse, isso é um start, né? Para se trabalhar, enfim, para se ter uma continuidade nessa valorização da química, né? Exato. É uma coisa que a gente vê que tem que ser um trabalho a longo prazo, né? Não dá para a gente fazer, olha, durante um ano só a gente vai conseguir e acabou, vamos fingir que nada aconteceu. Não. Na verdade, é um compromisso mesmo que todos assumiram
para que fosse dado um pontapé inicial e justamente falasse nesse sentido, né? E tem várias, né, questões que são relacionadas com isso, mas o que a gente percebe é a carência mesmo nesse conceito, né? Quando a gente presencia essas palestras, porque elas iniciaram agora em junho e vão até novembro, então esse ciclo de palestra ela finaliza em novembro, né? Mas a gente já percebe que a empolgação das crianças, principalmente das crianças, os jovens a gente ficam mais na dele, assim, né? Eles não acabam meio assim olhando já a palestra como a aula dele, mas depois no final eles acabam entendendo que a mensagem é diferente. Nós não fomos lá para passar um conteúdo que vai cair numa prova. Né? Então, aí eles começam a um pouco verificar as coisas de maneira um pouquinho diferente, né? Mas a gente consegue perceber com elas, já com os resultados das palestras que foram realizadas, que realmente eles estão entendendo o que a gente quer, que é despertar o interesse pela parte de ciências de modo geral, né? Na verdade, assim, a gente fala de química, a gente está no Ano Internacional da Química, mas a gente acaba agregando que as outras disciplinas são tão importantes quanto, né? E tem algumas coisas que a gente fala, são divisões didáticas, né? Porque tem muitas situações ligadas à química, se você não tiver a física... Exato. Né? Então, a gente faz... exatamente. Hoje a gente fala muito, né? O mundo, né? Globalizado, mas o que é isso? Na verdade, é você ter vários conceitos diferentes e vocês conseguirem agregar todos esses conceitos, né? Uma coisa não sobrevive à outra, né? Não adianta nada saber falar um ótimo português se eu não sei nada de números, né? Em algum momento você vai ter que usar a matemática. Poder relacionar, né? Poder relacionar o raciocínio, quer dizer, né? Na verdade, a matemática você não aprende só por causa das somas, né? Das operações. Sim. Você aprende muito mais para puxar o raciocínio, né? Então, você envolve a questão de lógica, né? Interpretação de texto. Então, tudo isso, na verdade, a gente acaba mostrando que todo o conteúdo, eles têm, de uma certa maneira, estar interligados, né? E são super importantes para a sobrevivência mesmo, né? De qualquer espécie, né? A gente até brinca durante as próprias palestras que a gente fala, nossa, se não fosse a escola. Alguns até falam, não, a gente ia ficar lá no computador aprendendo, né? Mas e aí, né? Quer dizer, a parte social é importante, então a gente não vivenciar, né? O contato com os coleguinhas, né? Então tudo isso, ele tem que deixar claro que faz parte da sobrevivência dele. Uma das iniciativas que eu achei muito interessante foi o programa pH do Planeta, que de fazer a análise do pH da água, né? Conta um pouquinho. Exato. Na verdade, isso é um grande desafio do Ano Internacional da Química, porque esse é um projeto a nível mundial. Então, é o que está todo mundo falando, o grande experimento, né? Onde estão convidando todas as escolas, né, a ter os seus alunos cadastrados, né? O professor cadastra o aluno no site, né, faz toda a parte de cadastro deles, faz atividades com os alunos referente à água, que a água, na verdade, é um escopo que tem que ser muito bem abordado, muito bem explorado, né? A conscientização, o jogo das crianças sobre a água é muito importante, então foi por isso que a água foi um dos aspectos, né, que foi abordado nesse Ano Internacional da Química, mostrando exatamente, a água é composição química, então, quer dizer, ela já nesse aspecto, então já está totalmente interligada e muita gente acha, não, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, né? Mostrando realmente onde que pode ser feito todo esse experimento, a qualidade da água, todo o desenvolvimento disso, para que a gente tenha uma melhoria do sistema mesmo como um todo, tá? Mas, na verdade, sim, esse experimento global, né, que a gente chama, na verdade é constituído de 4 experimentos, né, todos voltados com a água. Só que aqui no Brasil a gente está apoiando muito mais o pH, né? Por quê? Porque a gente quer que o maior número possível de escolas sejam atendidas, né? Então, na verdade, é um experimento simples, onde o professor pode desenvolver com seus alunos, não tem perigo nenhum, né? São 2 reagentes que são colocados, então, na verdade, tem aquela, né, coisa de mudança de cor, aquele fascínio, né, que as crianças acabam tendo de manipular alguma coisa, a mágica da química, né?
E aí desenvolve a temática mesmo, né? Por que que deram aqueles valores, por que o pH chegou naquele valor. Então tem todo um trabalho que é feito nisso e tem todo o material de apoio que os professores têm acesso a ele. Também, né? no site. Também no site. E aí todos os resultados são colocados no site e fica mapeado, né? Mostrando a escola pode colocar foto dos experimentos, das atividades com os alunos e ela fica lá identificada no mapa a nível mundial. Então é bem interessante mesmo, porque as crianças se veem engajadas em algum objetivo maior, né? Um experimento que todo mundo, né, na verdade, está também realizando. Então é bem interessante. E eles coletam a água da escola? Água da onde que eles coletam? Ele pode coletar de qualquer fonte próxima, né? Eles falam, pode da torneira, na verdade, aconselha ser mais de uma fonte. Então, da torneira, se tiver um riacho perto, né? Porque falando em Brasil, realmente vão ter situações, né? Isso, de um poço, né? Que a gente está falando de lugares que não tem sistema de abastecimento, né? Do rio. Então, aquele que estiver próximo a gente fala até de aquário, de piscina, entendeu? Assim, só para eles verem as diferenças que existem dos vários tipos de água com as várias características. E até atua como um órgão fiscalizador, né? Porque de repente alguma coisa não está muito legal lá, né? O quanto isso pode ampliar até uma ação social, como você disse, né? De repente ele analisa, ela entende que aquela água que está chegando na torneira dele ou da escola não está de boa qualidade. Exato. Né? Então, por isso que a gente falou, é um projeto bem amplo mesmo, porque não é só simplesmente você medir o pH, é você saber a consequência daquilo. Por que que a água está com aquele pH e o que pode ser feito para que a gente atinja o pH que seria ideal para a água, entendeu? Então, todo esse trabalho é isso. Então, o que eu posso fazer para que a água esteja condições hoje e eu mantenha durante vários anos essa água nessas condições que são de aceitabilidade, né, no mercado. Muito importante mesmo. Bom, Andréa Batista Mariano, que é do Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Química, esclareceu aqui, contou um pouquinho para nós sobre a União Internacional da Química e vocês podem saber mais acessando o site www.crq4.org.br, o e-mail cr4.comunica@gmail.com e podem entrar em contato pelo telefone 11 30 61 6000. Né? Aí as pessoas podem saber as ações, tem alguns jogos, tem várias atividades. Tem outras coisas que, na verdade, o tempo é curto, a gente não consegue falar de todas as ações, mas é muito interessante. As pessoas saberem um pouco mais e valorizarem a questão da química. Nosso programa Educare fica por aqui, nos vemos na próxima semana. Até lá!